Muito boa noite, estamos de regresso com o Em-Debate, o primeiro de 2024, aqui na TCV, e os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Propomos para hoje perspectivar os desafios que podem esperar os cabo-verdianos neste 2024. O ano começa com o maior orçamento de sempre do país, praticamente 86 milhões de contos, com a estabilidade económica, a promoção de reformas e investimentos para criar empregos e o compromisso com a proteção dos mais vulneráveis, visando o desenvolvimento sustentável e a coesão social no país como principais pilares, e a previsão do crescimento da economia cabo-verdiana entre os 4,6% a 5%, uma inflação a rondar os 3%, um déficit público de 2,9%, e a dívida pública situar-se nos 110% do produto interno bruto. Mas o ano começa e dá continuidade à crise política e institucional que paira sobre a presidência da República, devido ao salário atribuído à primeira-dama. Mas também o ano começa com tensão à flor da pele no debate político no Parlamento. Há, entretanto, outras questões mais prementes para a vida dos cabo-verdianos. Continuamos a tentar regularizar as ligações domésticas, tanto marítimas como aéreas, imprescindíveis para um país que se quer desenvolvido e referência no turismo. Há desafios da segurança e criminalidade, debatidos ontem também no Parlamento. Os jovens, formados ou não, estão a querer também sair do país, o que tem levado a perguntas sobre a fuga de técnicos e quadros do país e se o Estado tem feito o suficiente para estimular os jovens a ficarem no país. Há desafios na saúde. Também Cabo Verde tenta erradicar a pobreza extrema, mas um dos desafios maiores será o da recuperação do poder de compra dos cabo-verdianos, bastante deteriorado no ano passado, sobretudo devido à guerra na Ucrânia, mas também com preocupações crescentes com a guerra na faixa de Gaza e as suas repercussões a trazerem ainda mais incertezas ao que pode vir a ser este 2024. O ano vai também ser eleitoral. Por um lado, pode ser bom para os cidadãos porque muitas promessas eleitorais ao fim de um ciclo começam a concretizar-se, mas por outro lado, a retórica política normalmente tende a densificar e a tornar-se mais agressiva. São hoje os nossos convidados, a deputada Dora Pires, em representação da UCIT, a quem nós cumprimentamos, desejamos um bom 2024. O deputado Celso Ribeiro, em representação do MPD, a quem também nós cumprimentamos e desejamos um bom 2024. E também o deputado Fidel Cardoso de Pira, em representação do PAICV, também a quem cumprimentamos e agradecemos pela presença e desejamos também votos de um feliz 2024. E hoje nós começamos pelo PAICV. Meus senhores, boa noite e uma vez mais bom ano. Fidel Cardoso de Pina, na segunda-feira ouvíamos o Primeiro-Ministro na recepção de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República a falar em esperanças e novas expectativas e que espera que 2024 seja um ano concretizador. O que é que espera o PAICV deste ano, que também é eleitoral? Bom, antes de mais, Jefferson, permite-me cumprimentar a si, a todos os técnicos e profissionais da televisão de Cabo Verde, os colegas aqui de painel, os cabo-verdianos e as cabo-verdianas que nos acompanham no país e na diáspora, e desejar a todos um próspero ano 2024. Permite-me, antes de mais, dizer que o cabo-verdiano é resiliente. O povo cabo-verdiano tem um sentimento de esperança forte que o tem acompanhado ao longo do nosso percurso, nos contextos difíceis, desafiantes, e certamente isso tem ajudado para enfrentar os grandes desafios que tem tido pela frente. Mas é claro que o ano 2023 foi um ano muito difícil, principalmente para as famílias mais vulneráveis, que tiveram muitas dificuldades, nomeadamente com a perda do poder de compra. É só ver que, por exemplo, se formos a 2022, chegamos a atingir 7,9% de inflação. Se nós analisarmos o índice geral de preços, houve um aumento de 15% de 2018 a 2022 e, portanto,
há um contexto difícil externo, mas é preciso dizer também que a má governação tem contribuído para que não houvesse medidas mais criativas que pudessem repor esse poder de compra. E se é um segmento, como bem disse na introdução, um segmento da população que tem sofrido nas mãos do governo do MPD e particularmente do Dr. Ulisses Correia Silva, é a juventude cabo-verdiana que tem sido defraudada ao longo de todos esses tempos. Mas se me perguntar, 2024 será melhor? É claro, por mais otimista que eu seja, ou que o PCV seja, nós já temos alguma dificuldade, porque, por um lado, o poder de compra das famílias vai continuar a piorar, a deteriorar-se, porque não há um aumento de salário para a maioria dos cabo-verdianos. Se formos para a função pública, há um aumento de salário que é muito seletivo em toda a administração pública e que não contempla todas as classes. Por outro lado, o Orçamento do Estado de 2024 não tem perspectiva de quantos empregos ou postos de trabalho esse governo, portanto, irá gerar para este novo ano. No orçamento de 2024 há um aumento sobre taxas alfandegárias de mais de 460 produtos, que terá uma implicação direta no custo de vida dos cabo-verdianos, inclui alimentos, bebidas não alcoólicas, produtos de saúde, construção civil, e nós já entramos um ano com um aumento de preço de energia e de água. O gasto público também só continua a aumentar e a disparar, vai ter um aumento de cerca de 8%. Estamos a falar que dos 86 mil contos, portanto, deste orçamento, não há perspectivas de obras impactantes que possam alavancar a nossa economia. Por outro lado, não há medidas que possam diversificar a economia cabo-verdiana, nomeadamente no setor produtivo, para aumentar a produção, tendo em conta que nós somos um país que é altamente importador, pelo que justificava uma aposta séria naquilo que é a produção, e, por outro lado, também os transportes aéreos e marítimos estão em grandes dificuldades, o que irá causar grandes dificuldades aos cabo-verdianos, num país que é arquipelágico, num país que é conformado por ilhas, e, obviamente, tem um impacto muito direto naquilo que é o turismo, que representa cerca de 25% do PIB de Cabo Verde. Por outro lado, o turismo terá uma forte pressão, porque há um aumento de imposto a nível da restauração, e, portanto, é um contexto muito complexo, e com a escassez de recursos, o governo irá continuar a endividar o país mais, recorrendo, portanto, ao endividamento interno. Aliás, uma questão que é muito perigosa para o tecido empresarial, mas perigosa também para o futuro do país. Aliás, o próprio GAU já fez esse alerta, e é uma questão que nos preocupa, é que teremos certamente uma frente de alta intensidade de privatizações que vai disparar, e já começou com a Caixa Económica, o que também temos algumas dúvidas até que ponto se está sendo bem feita todas essas empresas, e se não constituirá uma dilapidação daquilo que é o património público. Para concluir, para dizer que todo esse quadro é um quadro desesperançoso, não obstante do sentimento que normalmente o cabo-verdiano tem, e é ver que temos tanta gente a abandonar o país, e, continuando assim, o desânimo irá continuar a pairar, sobretudo os jovens que não irão ter outras alternativas que senão, infelizmente, abandonar o país, e isso trará consequências nefastas, nomeadamente para o setor primário, a nível da mão de obra, mas já estamos a ter outros impactos, nomeadamente na educação, que são professores que estão a abandonar o país, técnicos de saúde ou mesmo polícias, e estes impactos não ajudam certamente naquilo que é o desenvolvimento do país. Muito obrigado, então, Sr. Deputado, por esta primeira incursão. Deputado Celso Ribeiro, na mesma cerimónia, o Presidente da República reconheceu os ganhos de Cabo Verde, que Cabo Verde teve em 2023, mas desafiou o Governo a acelerar o passo para enfrentar e vencer os desafios em 2024. As soluções que os tempos de hoje exigem estão, de facto, no orçamento deste ano. O que terá de ser feito este ano pelo Governo para que os cabo-verdianos sintam efetivamente melhorias na sua condição de vida e também para acelerar o passo? Muito boa noite
Jefferson. Aproveito igualmente para cumprimentar os colaboradores da TCV, os colegas aqui do painel e endereçar grande boa noite a todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar no país e na diáspora. E vou pedir aqui uma permissão aos colegas e igualmente aos jornalistas para permitir endereçar também a todos os tarafalenses no país e na diáspora que no dia 15 vão celebrar a festa do município e desejar um bom ano e um bom festa de Santo Amaro e aproveitar também para convidar aqui os presentes para conjuntos festejarmos e abrilhantar esta grande festa do município do Tarrafal e da ilha de Santiago. A festa de Santo Amaro é grande festa, é rija e enquadra perfeitamente num forte refrão que, se me permitirem, vou entoar aqui um cântico da Igreja Católica que diz que banquete de Jesus é festa grande, mesa é grande e bonito. O que pressupõe que festa de Santo Amaro é grande e é bonito e todos nós. Indo diretamente ao conteúdo deste debate, para dizer que para nós não causa nenhuma dúvida que o PICV considera que este orçamento que nós discutimos e que foi subejamente discutido e partilhado não é um bom orçamento. A nossa preocupação é que este orçamento é um bom orçamento para o país e para os cabo-verdianos. Nós não podemos pôr a revista que vivemos de facto tempos complexos, imprevisíveis e desafiantes, como disse bem o senhor jornalista na sua introdução, a enquadrar os diferentes conflitos. Nós, desde 2000, esta parte, nós temos que reconhecer, este governo não teve um momento tranquilo para governar, um momento sereno para governar, mas para nós não é um problema. Para nós, esses obstáculos foram desafios e foram altamente ultrapassados. Se não vejamos, nós desenhamos um orçamento para 2024, nas conjunturas que 2020, 2021, 2022, 2023, desde 2026 fizemos o país crescer. Interrompemos em 2020, 2020, desde 2016, exato, o país cresceu. Interrompemos em 2020 pelos motivos que todo mundo reconhece, com exceção do PICV. Covid, e nós tivemos sacas severas nunca antes registrado, mas mesmo assim a nossa preocupação foi o quê? Proteção de postos de trabalho, proteção das famílias e podemos dizer com todo orgulho que o cabo-verdiano teve sorte de ter um governo que colocou no centro das suas atenções a família, as empresas e a proteção do mais essencial que é a vida. Se não vejamos, nós temos um orçamento onde a inflação de 2020 praticamente comeu tudo. E dizer que nós tivemos um governo ausente só afirma quem de facto não está a viver no país real. Porque este governo não só, como eu disse, protegeu as empresas e as famílias, como também protegeu o rendimento. Porque se não se tivesse atuado, o Banco Central, o Fundo Monetário e o Banco Mundial, nos seus relatórios, demonstrou claramente a inflação, em vez de 7,9%, como fez referência o colega Fidel, era quase 12%. Portanto, só por aí dá para ver como é que nós atuamos. Relativamente aos combustíveis, e nunca podemos esquecer, eu percebo porque é que o Fidel faz esse discurso. Não reconhece, provavelmente não consegue, porque nós somos um país tomador de preço. E o principal transmissor de preço são os combustíveis. E se não fosse a atuação do governo, os combustíveis aumentariam entre 12% a 14%. Mas devido à atuação do governo, onde estabeleceu balizas, esse aumento só foi de 2,4% e 2,8%. Portanto, não teve impacto enorme se não tivéssemos atuado não só nas famílias, que seria direto, como também nos transportes. Por isso eu acho que este governo foi um governo e tem sido um governo responsável, atuante e junto das famílias. E este orçamento de 2024, sim, nós temos um orçamento que vai permitir a estabilidade do rendimento, vai permitir a realização das reformas para responder exatamente à preocupação do Sr. Presidente da República, que também é nossa, reformas, confiança e investimentos, sobretudo com reflexo nas empresas e nas famílias, porque este orçamento é um orçamento onde
85% nunca aconteceu neste país. É financiado com recursos internos. Isto é um ganho enorme, onde nós podemos valorizar o desempenho deste governo. Portanto, a estabilidade de rendimento, a estabilidade macroeconómica e do nosso escudo, medidas através da taxa de juros. Porque se nós repararmos neste momento, nós estamos a jogar com duas variáveis fundamentais que condicionam não só o momento, como também o futuro. A inflação e a taxa de juros. E nós, como países tomadores de preço, tem influência direta na nossa economia. Mas, apesar disto, nós temos um crescimento previsto à volta de 5%. Quase o nosso potencial, que é suficiente, que já se fez tudo. Não. Mas que nós estamos num bom caminho. Este é o caminho para que contribuímos para que os cabo-verdianos sentissem cada vez mais felizes que nós conseguimos estabilizar o país e, sobretudo, aumentar o rendimento. Nós, com este orçamento, vamos aumentar o rendimento, o salário mínimo. Não só no setor privado, como também no setor público. Nós vamos aumentar os beneficiários do rendimento social de inclusão. Nós vamos aumentar bolsa. Nós vamos aumentar a pensão social. Tudo isto, dizer que dedica 3,4 milhões de contos para o setor da proteção social. Montante esse que representa um aumento de 400 mil contos em relação ao ano anterior. Nós temos aqui, para concluir, dizer que nós temos aqui um orçamento ambicioso, um orçamento possível para o momento que nós estamos a atravessar e um orçamento responsável, porque por mais que se queira, sim, nós podemos aumentar. O ideal é que estivéssemos a falar aqui a volta de 50 ou 60 contos, mas entre o ideal e o impossível, eu acho que devemos ser cautelosos, porque nós temos várias conjunturas internacionais, vários fatores que nós não conseguimos controlar. Sobre o que nós conseguimos controlar, que são os fatores internos, eu acho que este governo tem sido muito cauteloso e tem controlado e muito bem. E não é por acaso que, apesar de todas as dificuldades, o país está a crescer, estamos a diminuir o desemprego, estamos a diminuir o essencial e que tem dado credibilidade a este país, a diminuição da dívida. Nós estávamos numa trajetória descendente até 2020, aumentamos pelos motivos subejamente conhecidos por todos, mas hoje, e este orçamento, vai permitir a diminuição da nossa dívida e, consequentemente, aumentar a nossa credibilidade e a confiança dos nossos parceiros. Certo, muito obrigado, Sr. Deputado, por esta primeira incursão em relação a este tema trazido para debate. A Sra. Deputada Dora Pires, boa noite uma vez mais. No final do ano, a UCIT também considerou que 2023 foi um ano bastante difícil para os cabo-verdianos em vários planos e que o Governo não conseguiu encontrar as medidas para mitigar a situação. E para este ano? Boa noite, Sr. Jornalista. Que perspectivas? Muito obrigada. Boa noite, Sr. Jornalista, senhores técnicos, colegas, os cabo-verdianos que nos escutam, dentro e fora do país. E gostaríamos de desejar a todos, não é, um feliz ano com muita paz, amor, tolerância, para que juntos possamos mudar um pouco aquilo que vem acontecendo no país em relação à sociedade, ao comportamento, para que possamos realmente sentirmos seguros e felizes no país que é de todos nós. É claro que nós temos que fazer uma retrospectiva do ano anterior e ver muitas situações que aconteceram e que não tiveram resolução, não é? E tendo em conta os aspectos sociais em que o cabo-verdiano passou por várias dificuldades devido ao aumento dos preços, portanto a inflação que foi já mencionada, mas também a questão dos pensionistas, dos idosos que passaram por várias necessidades. Também houve uma grande quantidade de greves em vários setores que também não... aspectos que não foram resolvidos e acabaram por passar para este novo ano. E também em relação à economia que
em vários aspectos, poderia ser melhor, mesmo no sentido de melhorar o ambiente de negócio, para que houvesse criação de mais postos de trabalho. Então, todos esses aspectos que acabam por passar de um ano para o outro, a nossa expectativa é que o governo possa tratar metas, ter planos que sejam alcançados. Porque nós não podemos, sim, continuar com os problemas do ano passado ou as dificuldades, e nós sabemos que com as guerras, também as situações nos outros países afetam gravemente Cabo Verde. E nós gostaríamos de ver a nossa situação a melhorar em vários aspectos. E aqui nós gostaríamos que fosse dada uma atenção muito especial. Mas veja, de qualquer forma, nós começamos o ano com o aumento dos transportes, quer marítimo, com as taxas aeroportuárias, portanto as passagens também irão subir, o aumento de água e luz, portanto a tarifa da água e luz, o que também põe o cabo-verdiano um pouco preocupado. Será que durante todo o ano nós iremos ter o aumento em vários aspectos? Já no Orçamento de Estado nós temos vários produtos que acabaram por serem aumentados devido às taxas que foram aumentadas. E daí que o Governo terá que ter a capacidade suficiente para trabalhar no sentido de melhorar a situação do cabo-verdiano, porque foi eleito para governar, e quando temos problemas ou temos famílias a sofrer, é da responsabilidade do governo fazer com que elas possam ter o mínimo para a sua sobrevivência. E nós temos visto que o governo tem sido mais um instituto de solidariedade, porque foi aumentado ou será aumentado o número de pensionistas. Isso num ponto é bom porque ajuda, mas esse aumento devia ser para os idosos que passam por necessidade, aumentar, não é? Aumentar sim a pensão para ajudar os idosos a viverem com dignidade, quer em relação à alimentação e aos medicamentos, mas aqui nós gostaríamos é que fosse melhorado o ambiente de negócios, incentivando cada vez mais os empresários no sentido de criação de trabalho, postos de trabalho, porque os nossos jovens querem ter um trabalho para poderem ter uma vida como sonharam ter, não é? Ter o seu trabalho, ter o seu rendimento no fim do mês e realizar os seus sonhos. Porque ter jovens sem fazer nada, isto acaba por desembocar em outras situações que nós não gostaríamos de ver, que é a droga, portanto a criminalidade e outros aspectos que não trazem benefícios à nossa sociedade. Daí que apostar também no setor primário, investir mais na agricultura, ter mais água para a produção, para termos mais produtos, melhorar a dieta alimentar do cabo-verdiano, mas também ter a oportunidade de exportar, seria também uma forma de criarmos oportunidade e não a sofrer com as guerras que poderão aumentar em vários pontos do país, ou se havendo a mudança de rota também dos barcos no transporte dos contentores, o que pode elevar também o preço dos produtos que poderão chegar aqui em Cabo Verde. E investir, portanto, na dessalinização da água, ter produção da água para a agricultura a preço baixo, para poder apoiar os agricultores também. Mas também investir na pesca. E hoje, na notícia, viu-se que os armadores estão preocupados, não têm dinheiro para pagar as dívidas, para poderem renovar
não é, a autorização, porque questionam a construção de muitos barcos e não há mão de obra. Portanto, talvez mais formações, incentivo para que os jovens também possam agarrar a pesca como uma alternativa, ter barcos apropriados para uma pesca semi-industrial ou até industrial, para abastecer a indústria transformadora aqui em Cabo Verde. Apostar também nas empresas, por exemplo, como a Fazenda de Camarão e também o Nortuna, portanto, na aquacultura, no sentido de desenvolvermos a produção interna, poderá ser também aproveitada para exportação, isso prevenindo dias piores, porque se nós conseguirmos abastecer o mercado, portanto, local e ter também excedente para a exportação, os produtos poderão ser a baixo preço e todos poderão ter uma dieta alimentar desejada e também ter uma vida mais digna. Mas também a nossa preocupação hoje também vai em direção à classe média, porque também já começaram a passar necessidade. Talvez não é à toa que os professores estão a reivindicar um melhor salário. Porquê? Porque nós temos uma classe média que tem outras pessoas na sua dependência, pagam também outros, portanto, que lhes prestam serviço. Nós temos também, com as prestações da habitação, prestação portanto, do meio de transporte para facilitar no seu trabalho. E hoje, muitas vezes, o salário fica reduzido para pagar essas dívidas, o que vai prejudicando também a nossa classe média. E para termos medidas para que isso não possa avançar e prejudicar, como no caso de Portugal, que muitos acabaram por perder as suas habitações, muitos passaram a morar na rua por causa das dificuldades e o aumento de preço, toda essa situação que a nível mundial estamos a viver, e é nesse sentido que nós gostaríamos que o governo pensasse nesses aspectos, para criar, como nós costumamos dizer, uma almofada para que o cabo-verdiano, ao ter que enfrentar outras crises, possa estar preparado e não sofrer tanto. E há outros aspectos que o CID vem sempre chamando a atenção e dando a conhecer, não é, medidas que o governo pode perfeitamente, que nós fazemos isso com toda a humildade, e eu acho que se são ideias boas, o governo também poderá ter humildade suficiente de aceitar para que possamos trabalhar, porque Cabo Verde é dos cabo-verdianos, nós respeitamos quem está no governo, foi eleito para governar, mas a oposição tem também a responsabilidade de apoiar, ajudar e dar sugestões que sejam aceites para podermos ter uma governação da qual todos os cabo-verdianos possam sentir felizes e triunfarem no seu dia-a-dia. Certo, muito obrigado, senhora deputada. Fidel Cardoso de Pina, depois daquilo que ouviu. Sim. Não, é claro que, Jefferson, é difícil para o colega Celso fazer esse papel de advogado. Eu sei que está numa situação difícil. Nós, enquanto PICV, não temos nenhum problema em reconhecer boas medidas ou aquilo que for de bom para o país. Mas a verdade é que as coisas não estão a correr bem. E eu acredito na boa fé do governo. Eu penso que o governo quer governar bem, mas a verdade é que não tem conseguido. E o próprio primeiro-ministro parece visivelmente cansado, esgotado. E uma coisa que poderá eventualmente acontecer em 2024 será a remodelação governamental, porque o governo é tão mau que precisa rever, arrepiar e, quiçá, reduzir o governo, que é um governo bastante largo, extenso, e que seria uma grande contribuição naquilo que é a redução dos gastos públicos. E de certeza que é possível que haja essa redução, até porque, diz a afrosondagem, 63% dos cabo-verdianos avaliam que o governo vai numa direção errada e, portanto, já é hora de arrepiar caminho. Mas, por outro lado, a banca já comunicou o aumento das taxas de juro a partir de janeiro deste ano, que é também um outro indicador que demonstra que o custo de vida dos cabo-verdianos irá aumentar de forma exponencial, que é uma das questões que mais pesa no orçamento familiar. Possivelmente, como está a situação,
é possível que as tensões laborais continuem, portanto, a afligir o país. Aliás, os próprios professores continuam a reivindicar uma negociação para que haja, portanto, a alteração do quadro salarial, e tem sido difícil. Mas o colega Celso também tem razão. O orçamento teve aumento, perspectivas de crescimento, mas esse crescimento tem sido à base do consumo, não tem sido à base de investimentos. Não há obras, não há nada que efetivamente possa trazer esse crescimento, essa geração de riqueza, essa criação de empregos. Houve um aumento, e há questões que nós, os cabo-verdianos, temos que refletir connosco. O Fundo Mais vai aumentar em 400%, que supostamente é um fundo para fazer combate à pobreza extrema, mas o governo faz a implementação neste... Passa para 560 mil. Exatamente. Vem 95 mil, passa, portanto, em pleno ano eleitoral. Quer dizer, isso o que é que perspectiva? Que vai utilizar esse fundo para fins eleitorais, para a campanha política e para um autêntico regabof. É isso que está perspectivado. Por outro lado, vai-se aumentar o número de beneficiários de rendimento, do rendimento social de inclusão. Portanto, vai-se aumentar o número de beneficiários em pleno ano eleitoral. Com que objetivo? Para condicionar essas pessoas, para condicionar as eleições que estão a aproximar. Porque o MPD tem sondagem, sabe que está mal. Está mal a nível da governação, está mal em várias autarquias. E isto é que preocupa. E qual é que é o outro sinal que o Orçamento do Estado dá? Tem a ver com o aumento das estadas e viagens, que passa de mais de 820 mil contos, vai para 1 milhão de contos. O que é que nós vamos ter esse ano? Vamos ter os governantes, os ministros a passear por todo o Cabo Verde em plena campanha eleitoral. Sem falar que o governo quer executar por si próprio até a questão de casas de banho. Quando a realidade que nós temos poderia permitir perfeitamente que as autarquias locais, nesse projeto financiado pelo Banco Mundial, poderia fazer diretamente. Mas o quê? Qual é que é o objetivo? É eleitoral. Como é que não vai haver um aumento do Orçamento do Estado? É um ano eleitoral, é claro que vai haver um aumento. Agora, pergunto, quantos empregos, Celso, vamos ter no ano de 2024? Quantos empregos? Pronto, quer que eu responda? Sim, vamos ter mais emprego. Portanto, a situação realmente é grave. E para terminar rapidamente, fala com muito otimismo do país, quando, neste momento, nós temos 2.210 reclusos em Cabo Verde. Quase metade da população da Brava está nas cadeias em Cabo Verde. Grave. 75% são jovens. 53% tem idade entre 16 e 24 anos. Como é que nós podemos dizer que esse país vai bem? Isto é uma realidade gravíssima, sem falar da perda da população, que já tornou uma realidade, e nós queremos normalizar, e é uma questão que deveríamos estar a debater, porque irá trazer consequências sérias para o futuro. Está então lançado este repto. Portanto, há aqui alguns dados. Não, eu estou aqui com alguma preocupação, porque pronto, eu não queria entrar por este caminho, mas o colega Fidel me obrigou, porque ao falar que o crescimento que nós estamos a registrar é com base em consumo. Exato, aí não reafirma. Eu acho que não deve meter por onde não percebe. Porque ao dizer isso, porque só consome quem tem. E aqui está a contradizer. Estes públicos. Aqui está a contradizer. Está a contradizer. Pode ir ver, porque mesmo que as pessoas tenham essa mensagem, diz para não enviar, porque dizer que nós estamos a crescer pelo consumo é uma boa notícia. Porque só consome quem tem dinheiro. Estás a perceber? Então podes ir lá, eu vou dar tempo e assim eles vão te responder e vais converter essa tua visão. Mas é isso mesmo. O crescimento do país. Por isso é que eu estou a dizer que é sustentável. Porque é com base em consumo e investimentos com retorno. Contrariamente ao que vocês fizeram. Vocês gastaram um rio de dinheiro em investimento, sim, mas investimentos insustentáveis e sem retorno. Ponto. Depois, faz também referência às viagens, que é a vossa conversa e a vossa ladainha. Agora, um país arquipelágico, médicos, polícias e outros judiciais não devem deslocar para ir trabalhar.
Por isso, eu acho que não deve meter por este caminho, porque senão vai ficar baralhado. Faz referência aos jovens. Da outra vez, eu tinha-lhe mostrado um gráfico, porque fez referência num debate. Eu tinha no Parlamento, mostrei este gráfico. O gráfico de 2010. O vosso tempo era muito superior ao que se está a verificar agora. Portanto, não faz sentido. Porque o maior investimento está a ser feito na camada jovem, formação profissional, está a acontecer hoje. Nunca visto. Nós temos jovens, sim, nós somos um país aberto ao mundo. Isso é que nós temos que mergulhar. E este governo tem criado oportunidade, sim, aos jovens, não para sair, para irem mendigar. Jovens capazes, ambiciosos, para irem procurar o seu melhor. Por isso eu acho que pode entrar por este caminho. Agora diz, relativamente à nossa população prisional. Eu podia estar aqui a dizer, de longe, que a culpa não é desta governação. Porque fizeste referência à idade. Está a dar razão que este governo não tem culpa, porque diz aqui que 15 anos atrás, vamos fazer as contas, isto é aritmética. A idade desses jovens que está aqui a dizer, que vergonhosamente está aqui a dizer, é vossa responsabilidade. Quem expulsava jovens da escola? Nós hoje temos políticas direcionadas para a juventude. Política de integração, formação profissional, isenção de propinas, entre outras medidas. Portanto, dizer, só para rebater essas falácias e dizer o seguinte: nós temos um país bem governado, nós temos um governo com rumo e nós temos um primeiro-ministro forte, firme, capaz e que tem enfrentado com determinação e responsabilidade, sobretudo, os problemas desse país. Porque para nós não existem problemas, existem desafios. Agora, jogar fora de campo como vocês estão aqui a fazer, porque vocês tiveram um país durante 15 anos, endividaram o país até dizer chega. Fizeram o país a crescer como? 1%. Que nem dava para redistribuir. E, consequentemente, aumentar a taxa de desemprego, aumentar a pobreza. O que é que nós estamos a fazer? Diminuir a dívida, diminuir a taxa de desemprego, diminuir a inflação, diminuir a pobreza. E o nosso grande desafio, aí está o vosso medo. Porque vocês durante 15 anos o que é que fizeram? Governaram para as eleições. Por isso é que endividaram descontroladamente o país. Nós não. Nós temos um mandato até 2016. E agora, como o vosso 2026. foco... 2026. Muito obrigado, desculpa. Até 2026. Vamos chegar a 2026 com sucesso. Ganharemos as eleições. Porque se tivesse essa sondagem que está aqui a fazer referência, eu não estou a perceber a sua preocupação em dizer que nós temos o Fundo Mais para as eleições. Nós temos o apoio do Banco Mundial para as eleições. Então, em que é que ficamos? Se eu tenho segurança... Como é que o senhor reage quando a deputada Dora Pires, por exemplo, diz que o governo tem sido um instituto de solidariedade eu ia chegar aí. que precisa de ser melhorado e que o que precisa de ser melhorado é o ambiente de negócios? Eu ia chegar aí. Porque eu ia chegar à colega deputada Dora quando faz essa afirmação. Eu acho que não faz sentido nenhum e ela mesmo contradiz. Porque quando diz que o mundo tem atravessado dificuldades, que em Portugal nós estamos a ver pessoas a morrerem na rua, então está a dizer que a política deste governo é assertiva porque está a antecipar os problemas. Nós estamos a apoiar os mais necessitados. Nós encontramos o país com uma taxa de pobreza de 2 dígitos. Neste momento já o colocamos em 1 dígito. Então significa que nós estamos a ter políticas assertivas porque as pessoas estão a sair da pobreza global e não estão a entrar na pobreza extrema. Isto é que é verdade. Ambos os indicadores estão a decrescer, tanto a pobreza global como a pobreza extrema. Por isso eu acho que nós estamos aqui, neste primeiro debate do ano, vamos ser pedagógicos, fazer um debate com objetividade e com dados. Não é apenas o que eu estou a pensar. Aqui não vamos debater o achismo, porque existem dados. E ao dizer que nós temos, relativamente à classe média, nós temos um aumento da massa salarial à volta de 3%. E associado a esse aumento da massa salarial, temos a implementação... Mas o PSV diz que é seletivo. Este aumento salarial é seletivo. Não é. Não é. E eu vou explicar também porquê. Não é porque nós temos o aumento da massa salarial. 3%. E associada à massa salarial temos a implementação do
função, PCF. plano, função, carreiras e remuneração. Não é e, é massa salarial teve um aumento e também vai ser implementado, que também vai sofrer um aumento. E relativamente à classe média... A previsão da implementação do PCFR é até o final do primeiro trimestre deste ano. Claramente. E nós temos um orçamento que agora em janeiro entrou em execução e está a ser executado. Portanto, nós vamos implementar. Está aqui orçamentado. Portanto, não percebo onde é que está essa subjeção toda. E também nós não podemos ver apenas o aumento direto que eu fiz aqui referência. Aumento da massa salarial e também a implementação do plano. Nós temos outras relativamente à classe média. Taxa de energia, luz e água. Diminuição, isenção da propina. Portanto, todas essas medidas têm efeito direto no consumidor. Por isso eu acho que, primeiro, nós temos que centrar. Qual é o país que nós temos? O que é que nós encontramos? Onde é que nós estamos? E o que é que nós perspectivamos chegar? E este orçamento é muito objetivo e é muito claro neste sentido. Deputada Dora Pires. Eu acho que não houve contradição naquilo que eu disse. Veja, combater a extrema pobreza aumentando o número de pensionistas não é a melhor. Porque nós temos idosos, sim, que merecem ter uma pensão digna, mais alta, para satisfazer as suas necessidades. Nós temos pessoas deficientes, precisam também de ter uma pensão, famílias podem ser ajudadas, mas há casos que nós temos que criar postos de trabalho, dar trabalho. Como é que vamos dar uma família uma pequena quantia que não chega para a sua satisfação, nem numa semana, quando mais para um mês. Mas se um membro daquela família conseguir um trabalho digno, para ter um vencimento no fim do mês, talvez 2 ou 3 ou 4 vezes mais do que a pensão, aí as condições irão melhorar. Nós temos que criar, sim, nós temos que motivar a criação de mais postos de trabalho, melhorar o ambiente de negócios, sim, ter juros mais baixos para que os investidores possam investir, porque havendo tudo isso, há mais postos de trabalho. Agora, veja, em relação aos professores, quando se fala do PCFR. Exatamente. Plano de cargos, funções e remunerações. Isto ainda não existe, nem um draft há. Como é que vai ser implementado neste primeiro trimestre? É complicado. Para falar de algo, já devia estar sendo preparado, porque quando se apresentou o Orçamento de Estado, pelo menos, para este ano, pelo menos já deveria haver draft, já devia haver tudo pronto para começar a negociar, ou para ver essa transição. E aí, quer dizer, primeiro trimestre, segundo trimestre, ainda podemos chegar até o fim do ano sem ter isto em funcionamento. Portanto, houve aumentos, sim, mas que aumentos? Muito baixinho. Em termos salariais? Em termos salariais. E isso não ajuda ou não cobre a inflação. Quer dizer, tivemos uma inflação de 7,9% em 2022. Até novembro de 2023, de 6,52%. Então, o aumento deveria ser igual à percentagem da inflação. E nem todos tiveram um aumento. E nós, vejamos, nós concordamos que o empregado doméstico tem direito a um salário digno. Mas quem paga esse salário praticamente não teve aumento. Nós falamos é justo terem um salário de 15 mil escudos. Mas veja, além desses 15 mil escudos, ainda quem paga terá que pôr mais 2.550 escudos para o INPS. Isso sobe para cerca de 17 mil escudos. E quem paga não teve aumento. Está vendo? Então, devia haver uma justiça em todas as classes. Devia ter um aumento para todos. Para todos. Porque todos acabam por sofrer.
A senhora está a falar, por exemplo, no caso de uma pessoa, um quadro, digamos que um quadro, de uma empresa que paga a uma empregada doméstica que não teve um aumento salarial. Pois. Nestes E tudo casos. está a subir, exatamente. Né? É isso. Porque houve. Na função pública vai haver. Agora, terá que ser vista também no privado, não é? Porque todos terão que obedecer. Agora, o aumento devia ser em proporção à taxa de inflação. Nós sofremos, sim. Cabo Verde é um país pequeno. Mas há coisas que poderiam ser feitas e que não foram feitas. Criar um melhor ambiente de negócio é difícil. Dar mais oportunidade aos empresários para crescerem, aos pequenos empresários também, às micro ou pequenas empresas. Fala-se muito em que há dinheiro, mas só que chegam com os projetos, muito bonito, passa aqui, vai ali, mas chega à banca, não tem financiamento. Quando recebem a declaração, não, é um bom projeto, é viável, é execuível. Nós temos a fazenda de Camarão e nós temos Nortuna também que passa por dificuldades. Por exemplo, porque é que se não se isenta os meios de transporte ou os carros que eles trazem para ajudar no seu dia-a-dia a taxa alfandegária? Às vezes começam a pagar taxa, começam a pagar antes de começarem a produzir. Ou às vezes o que trazem, por motivo de falta de transporte, falta de mobilidade entre as ilhas, não conseguem aquilo que vem de fora chegar a tempo, acabam por ter prejuízos, ou então não conseguem. É normal um empresário levar 3 meses à espera de um barco para escoar produtos de São Vicente para outras ilhas. Portanto, a mobilidade marítima e aérea tem que ser revista. É subsidiada muito bem, porque tem dificuldades, mas tem que estar lá, tem que ter horários próprios, tem que estar a circular. Mas os empresários ficam prejudicados. Então é isso que nós precisamos para melhorar. Vamos ouvir o que é que o deputado Fidel Cardoso... E nós reconhecemos os ganhos, não é? Os ganhos feitos nós reconhecemos. Sim, claro, porque eu queria dizer ao deputado Celso, os cabo-verdianos querem investimento. Ele agora fez um grande convite para a festa de Nho Santa Amaro. Como é que vai chegar em Tarrafal? Nas estradas feitas pelo PICV. Vai chegar rápido, tranquilo e vai chegar na hora e pode até desfrutar e talvez acalmar um pouco, porque eu já vi que ficaste um pouco nervoso. O PICV infraestruturou o país. Isto não é preciso, todos sabem disso. E é visível que o primeiro-ministro praticamente já deitou a toalha ao chão. Porque não é normal. Um país bem governado não pode ter tanta saída de pessoas qualificadas. Nós não estamos a inventar. Há uma vontade enorme, atualmente, dos cabo-verdianos, em particular dos jovens, saírem do país. Eu não estou a inventar nada. Não estou a inventar uma realidade atual, na presente conjuntura. Um país bem governado não pode dar ao luxo de ter tantos reclusos como estamos a ter. E continuando assim, a tendência é aumentar. Veja que o número de reclusos atualmente na cadeia central da Praia é equivalente ao número de reclusos em Cabo Verde em 2013. Só para ver esse aumento que houve. A taxa de reincidência criminal é enorme no país. Onde é que estão as oportunidades para os jovens, caro Celso? Onde é que estão? Portanto, e aqui o aumento salarial é um aumento que é seletivo. Apenas uma parte da administração pública. Um aumento que, com o aumento do custo de vida que se vai ter em 2024, não vai haver a compensação. Há aumento para os professores? Não há. Para os médicos? Para os enfermeiros? Para as outras classes? Não há. É um aumento seletivo. Para os pensionistas, o aumento vai só para aqueles que têm pensão até 69 mil escudos. Portanto, para baixo. Plano, função, carreiras e remuneração. Não. Portanto, isto é tentar
Isto é tentar desconversar. A situação no país não vai bem. A situação no país é grave. Este orçamento não traz investimentos que gerem postos de trabalho. Veja que mais de 60% dos recursos destinados ao investimento público são para gastos fixos. Isso é que está no orçamento. Não para de aumentar os gastos públicos. Porquê? Porque temos uma máquina pública ainda que é pesada. Continuamos a ter proliferação de institutos públicos, duplicação de determinados serviços e funções na administração pública, que obviamente isso condiciona e não deixa folgas para que haja investimentos necessários na juventude, por exemplo, nas famílias vulneráveis, e é por isso que estamos a ter esse aumento de pobreza no país. Portanto, nós não estamos a inventar nada. Como eu disse, eu repito, nós entendemos que o governo efetivamente quer tomar as medidas que sejam melhores para o país. Mas não tem conseguido, tem faltado capacidade. Tem faltado medidas contracíclicas. E é uma questão que nos preocupa, mudanças climáticas. Nós todos estamos a sentir como é que cada dia o clima tem estado a alterar. Será que estamos a preparar para este ano? Será que este ano estamos a preparar, por exemplo, para a seca, para pragas? Estamos a fazer essa prevenção num país que é insular, num país que é arquipelágico, num país em que desde os primórdios da independência fez um investimento forte na mobilização de água e que agora este governo não tem, como se diz, fala da mobilização de água, mas é água em estado gasoso, porque a água que é água mobilizada só até agora tem sido dos investimentos que encontrou, nomeadamente das barragens, que infelizmente esse governo não tem conseguido fazer o melhor para o setor primário. E há reclamações da pesca, ele que é do Tarrafal sabe. Eu acho que a última, desculpa, sou jornalista, se me permitir, a última intervenção do colega Fidel, até, pronto, ele afirmou que já entrou a discussão no estado gasoso, porque ao dizer que, a fazer essas afirmações, eu acho que o colega já não quer debater a situação que nós estamos aqui a debater. Só para lhe dar um exemplo, colega, está a assumir que quem colocou o país nessa situação é o seu governo. Porque o seu governo, sim, governou de forma seletiva apenas para os seus. Regabof, sim, existia no vosso tempo, onde pagavam salário astronómicos e hoje estão a querer voltar a praticá-lo. Mas com este governo, não. Nós geremos com parcimónia, com seriedade, os bens públicos. Para lhe dizer relativamente aos jovens, sabe qual é a faixa etária dos jovens? 25, 18 a 24. Está de acordo comigo? Está de acordo comigo? Sabe ou não? Jovem. Fez referência à população prisional relativamente aos jovens. E nós, acabou de afirmar que nós estamos há 8 anos no governo. Confirma? Eu estou a utilizar as suas palavras. Certo? 18 menos 8, 10. Ninguém vai para a prisão com 10 anos. Então significa que é uma herança desgraçada que vocês nos deixaram. E de má memória, este país jamais vai voltar a esses tempos, meu senhor. Não faz essas afirmações, porque está a encracar o seu próprio governo. Faz referência à mobilização de água. Investiram 40 milhões. Por cada milhão, 1000 saíram do mundo rural. Irresponsabilidade. Para vocês, investir em obras megalomas. Não. Para nós, o investimento é no capital humano. Foi o que nós fizemos. É o que nós estamos a fazer. E foi o que nós fizemos com a Covid, que foi reconhecido internacionalmente e que hoje estamos a ganhar. Retomamos, antes do previsto o turismo, estamos a chegar perto do recorde de turistas entrar neste país. Reconheçamos os ganhos. Vamos celebrar juntos os ganhos deste país. Porque não é com este discurso de botar abaixo e sem sequer apresentar uma única alternativa, vocês vão chegar ao poder, porque está claro, nós temos um governo ambicioso, temos um governo focado e um governo que trabalha para os cabo-verdianos. E quando faz referência que este orçamento relativamente à erradicação da pobreza, tarifa social de energia,
passou de 30 para 50. Sabe, com isso, o que é que nós mobilizamos? Vai ser mobilizado para a sua aplicação 209 milhões de escudos. Obra. Relativamente ao empoderamento das famílias pobres para consumo de água, 50 milhões de escudos. Gratuidade de ensino até 12º ano. Para vocês era o quê? Não pagar propina? Fora! Está aqui a consequência nas cadeias. Para isso, 366 milhões. Reforço de kits, transportes e cantinas escolares. 1 milhão. Bonificação de crédito à habitação. Nós temos políticas claras para a juventude e para as várias classes. Relativamente à colega Dora, para as empresas, nós implementamos um programa da retoma. 9 milhões para a nossa economia. Com uma taxa de juros nunca mais visto. 3,5%. E é impossível, eu digo isso, se calhar pela minha experiência. Também tivemos encontro com as câmaras e reconhecem. São as câmaras que começam tudo a bem, reclamar. não necessariamente, nem sempre as coisas vão como nós desejamos. Porque nós sabemos que o setor bancário tem a sua especificidade. Mas o governo tem feito de tudo. E as câmaras reconhecem que nós temos que acelerar a passo. Sim, nós temos que acelerar. E nós também já batemos nessa tecla várias vezes. Por isso é que eu acho que quem implementa inserção no mercado jovem, nunca tivemos políticas tão assertivas e que incentivam para até 12 meses, 50%. O governo paga 25 escudos por cada 25 mil escudos por cada jovem que a empresa empregar. Startup jovem, 5% nos impostos. Diz relativamente às empresas, diminuição dos impostos de 21 para 20. E então, para vocês tudo isso não é nada. Enfim, nós gostaríamos de ter uma oposição mais realista e que vivesse de facto neste país e que não pensasse apenas as eleições, que apresentassem propostas. Não é dizer que não. Sim, vocês estão fora do terreno e é facilmente chutar uma bola, mas chegando lá dentro não conseguem fazer nada. Como já provou, por exemplo, o PAICV, endividou o país, aumentou a criminalidade, aumentou o desemprego, aumentou a pobreza. E este governo sempre, o que é que faz? Diminui esses indicadores, traz a credibilidade. E eu acho que os cabo-verdianos já começaram a perceber e vão valorizar sempre quem trabalha para este país e não quem trabalha para um grupinho, como faz PAICV. Deputada Dora Pires, como é que olha para estes dados apresentados pelo deputado Celso Ribeiro? Olha, nós gostaríamos que todos esses dados se concretizassem no dia a dia. Nós estamos fora do ciclo da governação, mas nós temos feito a apreciação dos vários governos, portanto, dos sucessivos governos. E Cabo Verde poderia estar num patamar melhor? Podia, se ambos os governos tivessem feito o melhor. Mas há bocado o deputado Fidel Cardoso de Pina dizia que o governo tem boas intenções, mas não consegue pôr Exatamente, porque é muita propaganda, falam muito, dizem muito, mas na realidade não se vê. E é isso que nós estamos no terreno, que nós falamos com as pessoas, é a sensação de que as coisas não estão a acontecer como o governo gostaria que acontecesse. Diz, mas o fazer está muito longe. Nós temos uma distância em dizer e em fazer. Veja, nós temos jovens, como ele diz, um grande número inseridos no mercado de trabalho. Mas nós sabemos que há empresas que vivem só de estagiários. 6 meses, vem outros. Que entram 6 meses, etc. Nós temos repartições do Estado também que têm estagiários nesse figurino. 6 meses ou 3 meses, termina e vem sempre um outro. Mas nós não queremos isso. Isso conta para a estatística de emprego. Nós queremos os jovens que façam o seu estágio profissional, que sejam absorvidos pela sociedade, ou seja, para terem postos de trabalho efetivo. Há jovens de 32, 36 anos, 38 anos preocupados com a sua situação, porque já passaram por vários estágios profissionais sem um trabalho efetivo. É preocupante. Então, vamos melhorar.
As próprias câmaras de comércio de Barlavento ou de Sotavento têm chamado a atenção em relação. Pedem até isenção de algumas taxas para poderem alavancar a sua atividade. Mas não. E o governo vai colocando mais taxas aqui e acolá, agravando a situação. Portanto, é isso. Nós, quando fazemos essas críticas, fazemos de boa fé. Não é apenas por criticar, porque muitas vezes também apontamos soluções. Mas como somos oposição, nós não somos ouvidas. Mas às vezes coisas que nós dizemos, depois de algum tempo até, nós ouvimos na boca dos outros e nós ficamos contentes. Porquê? Porque há situações que devem melhorar. Devem sim. Porque a situação não é boa. Preocupa a todos nós. E eu acho que o governo deve ser humilde, sentar com todos os partidos, dialogar, porque é na divergência que podemos encontrar boas soluções ou encontrar aquilo que é bom para ser implementado, porque quem ganha é o país. Porque não é os partidos políticos. O partido vem e vai. Mas Cabo Verde, a sociedade lá está. Os que estão fora querem ver Cabo Verde a desenvolver. Os que estão cá querem ter também condições para ficar e não partir. Estabelecer a sua vida na sua própria terra. É isso que nós queremos. Nós queremos que o governo nos ouça, que ouça a oposição, que ouça a população. E para podermos dizer, não, realmente nós temos que mudar essa situação, porque o cabo-verdiano precisa. É isso. É isso que nós fazemos. E já pegando naquilo que a senhora disse há bocado, falou em diálogo, é preciso dialogar. Gostaria de introduzir também uma questão, já que estamos quase na reta final do programa, que é, no plano político, o ano começa com uma fricção entre os sujeitos parlamentares, a parte da polémica também que persiste sobre a questão salarial da Primeira-Dama. Tem-se falado nestes últimos dias muito também na necessidade da elevação do debate político e de mais diálogo em Cabo Verde e de se trabalhar o reforço institucional e democrático, mas o ano não começa muito bem neste plano do diálogo e de entendimentos. Bom, antes mais só para repor umas questões aqui rapidamente, para dizer ao colega Celso que este é o governo mais insensível que se calhar esse país já teve. É um governo que não dialoga, é um governo que é arrogante. Esta colega Dora sabe, nós fomos para o Orçamento do Estado, levamos propostas, não aceita nenhuma proposta e depois vem sempre com desculpas, desculpas que não convencem a ninguém. De facto, o colega Celso tem razão. Parece que eu... Ainda bem. Até parece que estou a debater com uma pessoa que vive noutro planeta, um extraterrestre, porque ele não vive aqui em Cabo Verde. E eu estou aqui a falar com os cabo-verdianos, olhos nos olhos, porque sabem que o país não vai bem. A situação é grave. Certamente, durante o Santa Mara, terá oportunidade para ouvir mais e talvez até pedir para o Santa Mara para vocês arrepiarem caminho, porque a situação é extremamente grave. O debate político deverá ser mais consensual, mais dialogante. E sempre que as coisas não correm bem, vem com o disco riscado dos 15 anos de governação. O PCV fez uma excelente governação, deixou marcas profundas da qualidade da governação, cometeu erros, mas quem não os comete? Mas é reconhecida internacionalmente. Não, de facto, tem tido, por vezes, alguma fricção. Por vezes ou muitas vezes? É claro que o debate político é sempre complexo, não é? A arena política é desafiante, mas nós sabemos que há determinados deputados que, por vezes, não têm contribuído também para alguma urbanidade na casa parlamentar. Eu, particularmente, tenho estado a insistir que, no âmbito da reforma, é necessário, inclusive, a introdução do Código de Ética, porque é preciso também que os deputados tenham algum respeito naquilo que é a comunicação política. E nesse quesito há vários deputados da situação que têm atacado de uma forma um pouco desagradável
e isso não tem... Só da situação. Não, ambas as partes. Ambas as partes. Nós, no nosso grupo parlamentar, temos feito a nossa pedagogia necessária para evitar. É claro que nós todos temos que fazer um trabalho de contenção para melhorar o debate e, sobretudo, para não agredir quem nos está a ouvir lá em casa. Nós temos que fazer esse trabalho, mas é certo que os cabo-verdianos conhecem bem alguns deputados que têm essa postura recorrente e às vezes também fica difícil para quem seja atacado também ficar num silêncio absoluto e não dizer nada. Mas é claro que a responsabilidade é toda nossa, a responsabilidade é de todos os atores políticos. Eu me incluo também, me incluo a minha pessoa nessa responsabilidade, apesar de ter feito pessoalmente o meu esforço, mas eu acho que todos nós temos que fazer um trabalho mais pedagógico, porque os cabo-verdianos também têm de ver bons exemplos e o Parlamento deve ser esse campo para dar esse bom exemplo. Eu espero que este ano, 2024, todos nós façamos esse trabalho, porque não ajuda um debate com pouca urbanidade, um debate muito agressivo, e eu acho que devemos centrar, sim, nas questões de fundo. Eu acho que podemos divergir, mas podemos, como estamos aqui a divergir neste debate, por exemplo, podemos divergir com educação, com urbanidade e apresentando propostas. Eu tenho uma boa amizade aqui com os colegas e eu penso que isso é que deve ser. Somos adversários, mas não somos inimigos, e isso é que devemos transmitir lá fora para todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Exato. Deputado Celso Ribeiro. Claramente, eu acho que eu aqui concordo com o colega Fidel. Ainda bem. Somos adversários, mas não somos inimigos. Há aqui convergência. Exato. Agora, eu vou discordar quando ele diz que o disco está a arriscar, mas não pode estar porque nós tivemos 15 anos de estagnação. Do nada. Porque fazer investimento é muito fácil, mas o investimento tem que ser investimentos com retorno. Agora, para responder aos dois quando diz que o governo não... Não, eu acho que aqui há uma diferença substancial do ponto de vista. Porque o governo, do nosso ponto de vista, cria as condições. O governo não dá emprego. Porque o governo tem que dar emprego. Não, o governo cria as condições, cria mecanismo para termos empresas robustas e para termos um setor privado robusto para criar emprego. É o que este governo está a fazer. Se não vejamos, neste orçamento, 25%, por exemplo, das compras públicas tem uma isenção. Com isto é o quê? Porque reconhece o passado, reconhece as dificuldades. Porque quem pensa que já ultrapassamos na totalidade os efeitos da Covid está enganado. Claro, ainda Muito estamos. bem, ainda bem que a colega reconhece isso. Então, com isso e nessa conjuntura, vai diminuir Mas o imposto da tira pessoa coletiva vários. de Aí é que está. 21% para 21%. E está previsto para o próximo orçamento para 20%. Crédito fiscal ao investimento. Qualquer empresa que vai fazer um crédito fiscal ao investimento tem uma bonificação de 20%. É teoria. Reestruturação. Dedução de prejuízos que a empresa... Porque nós reconhecemos que as empresas estão a sofrer sufoco, estão a sofrer dificuldades. Então, com isso, dedução de prejuízo ilimitado. Nunca aconteceu. IVA na energia e água, 8%. São factos. Agora, para dizer mais factos, para dizer que este orçamento, de facto, garante a estabilidade a nível do preço, a nível macroeconómico e de rendimento, para dizer que, para este orçamento, que todos nós tivemos acesso, rendimento para as pessoas é de 27 milhões de contos, que representa um aumento de 8,7 milhões de contos. E sabe o que é que isso representa? 13 vezes mais daquilo que foi feito durante a governação do PSV. Então não temos aumento do salário. Meus senhores, isto é evidente. É um facto. Eu não estou aqui a falar de cor. Contrariamente ao que vem acontecendo. Por isso é que eu aconselho o colega Fidel a mudar de assessor da próxima vez. Porque tem recebido uma mensagem que não está a ajudar nada. Por isso, nós estamos aqui a falar para o povo. Porque para nós o foco são as famílias, são as empresas e o rendimento daqueles. Por isso é que nós ganhamos 2016, ganhamos 2021, vamos ganhar 2026, porque este é o governo que tira
o país no fundo, que sempre que vocês vão, o deixam. Por isso, nós estamos aqui a governar sim para as pessoas. Depois diz que não temos aumento de salário. Senhor, este orçamento que já está a ser implementado, ainda ontem, não sei se tem seguido na televisão, a campanha que a Direção-Geral de Trabalho está a fazer. E eu acho muito bem que é obrigar as instituições a implementar as medidas. Eu acho que este é o caminho. E este também é um caminho pedagógico que nós, os deputados, devemos seguir e não estar aqui a dizer coisas que não estão a acontecer. Por isso é que os rendimentos passam de 15 mil no privado, 16 no setor público e para 2025, 17. Portanto, vocês, se tivessem feito pelo menos 1000 nos 15 anos, hoje já estávamos a chegar a 27. Por isso eu acho que, relativamente à governação do país, relativamente à política de rendimento e preços, vocês têm muita pouca coisa a dizer para não dizer nada. A resposta que era necessário também dar ao que os deputados disseram. Deputada Dora Pires, em relação à questão da fricção entre os sujeitos parlamentares, da necessidade de elevação do debate político, como é que o CID olha para este item? Eu já vou nisso, mas é bom dizer que às vezes o governo tira mas aumenta outros. Portanto, baixa aqui, como o colega disse, mas veja no orçamento cerca de 400 e tal. Mas se está a dizer isso, aumento. Então sim, diz concretamente como eu disse aqui. Mas o problema, mas quando há esse aumento em vários, acaba por sobrepor aquilo que foi retirado. Agora, em relação ao ambiente, nós gostaríamos de dizer que nós devemos mudar sim. Porque tem havido muitas críticas em relação ao comportamento dos deputados e às vezes todos acabam por ir no mesmo saco. E dentro do Parlamento nós temos que ter lisura, nós temos que mudar a linguagem, nós temos que ser sim adversários e não inimigos, nós temos que respeitar as opiniões diferentes, nós temos que saber discordar sem ofender. Então, há essa necessidade de melhorar e a linguagem não tem sido a melhor. E nós, com pedagogia, nós devemos saber discordar sim, nós devemos saber usar a nossa linguagem, nós devemos saber colocar tudo aquilo que nós gostaríamos de colocar, mas sem ofender. Mas quando se começa a ofender, a utilizar expressões que não são admissíveis, se eu não posso usar essa expressão, não ter essa atitude dentro do meu lar, e eu tenho que ser um exemplo para os meus filhos, para os meus netos, ou na sala de aula, tenho que ser exemplo para os meus alunos, pior será usar o mesmo dentro do plenário. Por isso é que nós devemos evitar, saber escutar, para poder reagir, mas da melhor forma possível. Porque, como eu disse, nós somos todos iguais, todos diferentes. Há 3 partidos com assento parlamentar, cada um com a sua ideologia, e saber ouvir para entender bem o que o outro diz é importante. Porque, às vezes, a pessoa começa a falar, o outro já tira as suas ilações, já começa a pedir a palavra e aí começa a haver fricções. Mas isso deve ser evitado e é uma chamada de atenção que eu faço para todos nós deputados. Ter uma postura digna, ser exemplo e dignificar o Parlamento para que haja credibilidade cá fora. O povo tem que confiar em nós, porque muitas vezes a verdade é dita e a pessoa... O povo já confiou, deu voto. Exato. O povo diz, o povo sabe que o deputado está a falar a verdade, mas o outro vem, diz não, que não é assim, é mentira, é mentira. E às vezes a mentira passa a ser a verdade e a verdade passa a ser a mentira. Então nós devemos ter, sim, a consciência daquilo que fazemos, daquilo que falamos, porque saindo uma vez já não entra mais. E a língua é muito perigosa e pode ser uma espada de 2 gumes, ferir e depois não haver agora possibilidades de remediar.
Por isso nós devemos ter muito cuidado, porque assim a sociedade agradece e Cabo Verde poderá, e os que nos escutam poderão realmente acreditar em nós e confiar que nós somos seus representantes. Nós nunca podemos esquecer, o deputado é representante do povo que o elegeu. E às vezes nós defendemos o partido e esquecemos de defender o povo que nos elegeu. Portanto, vamos ser mais humildes, mais amigos uns dos outros e fazer o melhor, porque a sociedade irá agradecer e certamente nós iremos ter grandes consensos, porque o diálogo irá operar. É isso que nós queremos neste novo ano de 2024. E é isso que nós desejamos, que os senhores deputados tenham um bom 2024, um 2024 produtivo, um 2024 também de consensos a bem de todos os cabo-verdianos. Queremos então agradecer a vossa presença, deputado Celso Ribeiro, em representação do MPD, deputado Fidel Cardoso de Pina, em representação do PICV, deputada Dora Pires, da UCIT. Muito obrigado pela vossa presença em mais um debate. Senhor telespectador, também agradecemos por ter nos acompanhado ao longo desta hora e pouco menos de 20 minutos. Foi um prazer, votos de continuação de um bom 2024, sempre ligado à sua TCV.